Livro de Jó, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. A argumentação transforma-se em discussão. Jó, capítulo 15 ao capítulo 17. Como é raro pesarmos o próximo na mesma balança em que pesamos a nós mesmos? Thomas A. Kempis. Como é raro pesarmos o próximo na mesma balança em que pesamos a nós mesmos? Como é raro pesarmos o próximo na mesma balança que pesamos a nós mesmos. Thomas A. Kempis. Durante a segunda rodada de discursos, a argumentação ganha intensidade, enquanto os três amigos se esforçam para ajudar Jó. Mas sim, enquanto os três amigos não se esforçam para ajudar Jó, mas sim para provar que ele está errado. Afinal, o que se encontra em jogo é a própria paz de espírito dos três e, portanto, não estão prestes a se entregar. Se Jó não era um pecador, sendo castigado pelo Senhor, então a visão dos três amigos possuíam de Deus era completamente equivocada. Isso significava que não poderiam contar com proteção alguma contra o sofrimento. Se a obediência não é garantia de saúde e de riqueza, aquilo que havia acontecido a Jó poderia acontecer com eles. Deus os livre. Um espirituoso ânimo descreveu um teólogo como um espirituoso anônimo descreveu um teólogo como um homem cego que se encontra num quarto escuro à procura de um gato preto que não está lá e que o encontra. Mas um verdadeiro teólogo caminha na luz, na revelação de Deus em sua palavra, na história e na criação, e aceita a verdade humildemente e a qualquer custo. Os três amigos de Jó não eram teólogos de verdade, pois enxergavam somente um lado da situação, o lado que desejavam enxergar. O estivador e filósofo Eric Hoffer escreveu: estamos menos abertos para o conhecimento preciso das coisas sobre as quais somos mais entusiásticos e também das coisas que mais tememos. Ele faz duas advertências, Jó 15. Em seu primeiro discurso, Jó 4:5, Elifaz havia demonstrado certa bondade para com Jó, mas sua segunda fala é desprovida de qualquer paciência ou bondade. Também não apresenta ideias novas. Elifaz simplesmente repete sua tese anterior de que o ser humano é pecador e de que Deus deve castigar os pecadores. Capítulo 5, 17 e 19. Além disso, faz duas advertências a Jó. Jó não tem sabedoria. Versículos 1 ao 16. Como Elifaz sabia disso? Em primeiro lugar, havia escutado as palavras de Jó, versos 1 ao 6. Descoberto que eram vazias. As ideias de Jó eram ciência de vento e palavras que de nada servem. Versos 2 e 3. Suas palavras vinham de um ventre cheio, do ventre quente do deserto. Jonas 4:8. E não de um coração repleto de verdadeira sabedoria. Elifaz estava Jó 4:8. E não de um coração repleto de verdadeira sabedoria. Elifaz estava usando uma das táticas mais antigas da polêmica. Se não é possível atacar os argumentos de seu oponente, então ataque suas palavras e as faça parecer vazias. Samuel Johnson foi o czar literário do século XVIII na Inglaterra. Um homem que adorava passar tempo com os amigos e discutir todo e qualquer assunto. No entanto, quer estivesse certo, quer não, Johnson sempre tinha de vencer os debates. O poeta e dramaturgo Oliver Goldsmith disse: é impossível discutir com Johnson, pois se a arma dele nega fogo, ele acerta o oponente com a coronha. Elifaz também era assim. Elifaz não apenas ouviu as palavras de Jó, mas viu
para onde elas levavam. Jó 15:4. Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida. Versos 4. Se todo mundo cresce como Jó, que Deus nem sempre castiga os perversos e recompensa os justos, então que motivo haveria para obedecer a Deus? A religião não valeria a pena, mas essa é a teologia do diabo. Justamente aquilo que Deus estava refutando por meio de Jó. Se as pessoas servem a Deus pensando apenas no que irão ganhar com isso, na verdade, não estão servindo a Deus, coisa nenhuma. Estão apenas servindo a si mesmas e colocando Deus a seu serviço, em vez de glorificá-lo. Sua religião não passa de um sistema de ares de piedade para promover o egoísmo. Quando Deus chamou a nação de Israel e fez sua aliança com ela, o povo foi motivado a obedecer por meio do castigo. Se obedecessem à lei, Deus os abençoaria. Se desobedecessem, Ele os castigaria. Porém, isso se deu na infância de Israel como nação, quando Deus ainda tratava com eles como se fossem crianças. As crianças entendem muito melhor um sistema de recompensas e de castigos do que princípios de ética e moralidade. Mas quando uma nova geração estava prestes a entrar em Canaã, Moisés deu ao povo uma motivação muito maior para obedecer seu amor por Deus. Deuteronômio 6:4, 5, Deuteronômio 7:7, Deuteronômio 10:12-16, Deuteronômio 11:1, Deuteronômio 11:1, 13, 22, Deuteronômio 19:9. Não eram mais crianças, e Deus não precisava assustá-los, nem suborná-los para que obedecessem. O amor é o cumprimento da lei, Romanos 13:8-10. E o mais elevado de todos os motivos para obedecer, João 14:15. Para Elifaz, as palavras de Jó indicavam que ele possuía um coração perverso, Jó 15:5-6. A iniquidade ensina a tua boca, verso 5. Ver Mateus 12:34-37. Jó estava declarando sua inocência, mas Elifaz interpretou essas palavras como prova de sua culpa. Que esperança haveria para Jó quando seus amigos nem sequer acreditavam no que ele estava dizendo? Jó não tinha sabedoria, pois lhe faltava experiência. Jó 15:7-10. A essa altura, Elifaz usou de sarcasmo, ou prova de que havia esgotado seus argumentos inteligentes. Tratava-se de outro artifício do polemista. Quando não é possível refutar o discurso, ridicularize o orador. Em momento algum, Jó afirmou ser o primeiro homem criado por Deus, o confidente de Deus ou aquele que recebeu do Senhor direitos absolutos sobre a sabedoria. Jó sabia que seus amigos eram mais velhos do que ele, mas a idade não é garantia alguma de sabedoria. 32:9, Salmo 119, 97, 104. De acordo com Elifaz, a atitude de Jó estava errada, pois ele recusou a ajuda de Deus. Jó 15:11-16. Elifaz considerava a si mesmo e seus amigos como mensageiros de Deus, enviados para dar a Jó o consolo de que ele necessitava. Tinha palavras suaves, versos 11. Mas as palavras de Jó eram cheias de ira. Os três amigos serviam a Deus, mas Jó resistia a ele. Em seguida, Elifaz repetiu a mensagem que lhe havia transmitido em seu primeiro discurso, versos 14-16, capítulo 4, versículos 17-19. Jó havia se recusado a aceitar essa mensagem da primeira vez, mas talvez agora, depois de haver sofrido mais, estivesse aberto a ouvi-la. Se o céu não é puro diante de Deus, nem os anjos que habitam no céu, como poderia um simples homem declarar-se inocente? O ser humano nasce com a natureza pecaminosa, que anseia pelo pecado, e Jó não era exceção. Essas palavras preparam o coração para a segunda advertência de Elifaz: Deus julga o perverso, versos 17-35. Em seu primeiro discurso, Elifaz havia descrito as bênçãos do homem justo, capítulo 5, versículos 17-26. Aqui descreve os sofrimentos do homem ímpio. Elifaz teve o cuidado de lembrar Jó de que essas não eram apenas suas próprias ideias, mas todos os antigos também concordavam com ele. Se Jó rejeitasse as palavras de Elifaz, estaria dando as costas para a sabedoria de seus antepassados. Elifaz era um homem que encontrava grande força na tradição e se esquecia de que a tradição é um guia
e não um carcereiro. W. Somerset Maugham. Ao ler essa descrição de um homem perverso, vemos que ele está falando de seu amigo. Jó estava vivendo em meio à dor, às trevas, às tribulações, à angústia e ao medo. Estava provocando Deus e desafiando a ir ao encontro dele e provar que ele era culpado. O fogo havia destruído as ovelhas de Jó. Jó 1:16, Jó 15:30, 34. Invasores haviam roubado seus camelos. Jó 1:17, Jó 15:21. Perdera sua riqueza, versículo 29. A casa de seu filho mais velho havia sido destruída e com ela todos os filhos de Jó. Jó 1:19, Jó 15:28. Uma vez que Elifaz não foi nada sutil em sua abordagem, todos sabiam que estava falando de Jó. Porém, em suas palavras de confissão, versículos 34 e 35, Elifaz desferiu o golpe mais terrível de todos. Chamou Jó de hipócrita e ímpio e culpou-o pelas tragédias que haviam sobrevivido a ele e sua família. Jó havia secretamente concebido o pecado e agora seu pecado havia dado à luz sofrimento e morte. Tiago 1:14, 15, Isaías 59:4, Salmo 7:14. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade. Diz Jó 15:35. A expressão traduzida por o seu coração só prepara enganos, da versão revista e atualizada ARA, foi traduzida por o seu ventre gera engano, da nova versão internacional. Elifaz diz que essa malícia é concebida no ventre, ou seja, o mesmo lugar, de acordo com ele, está cheio de vento oriental. Jó 15:2. Assim, para Elifaz, se alguém fizesse a radiografia de Jó, não encontraria outra coisa senão vento quente e pecado. A acusação de hipocrisia é um elemento chave no discurso dos três amigos de Jó. Bildade insistiu que Jó era um hipócrita. Jó 8:13. E tanto Zofar quanto Eliú retomaram esse tema. Jó 20:5, Jó 34:30, Jó 36:13. É evidente que Jó negou tais acusações. Jó 13:16, Jó 17:8, Jó 27:8. E argumentou que nem Deus e nem seus amigos poderiam provar que fosse verdadeira. O problema com a acusação de Elifaz acerca do julgamento dos ímpios é que, na prática, nem sempre isso acontece. Muitos perversos levam uma vida aparentemente bem-sucedida e feliz, enquanto muitos justos passam por sofrimentos e fracassos. É verdade que, em última análise, os perversos sofrem e os justos são abençoados, mas, enquanto isso não ocorre, muitas vezes se tem a impressão de que é justamente o contrário. Salmo 73, Jeremias 12, do 1 ao 4. Além do mais, Deus faz o sol brilhar sobre os maus e os bons e envia a chuva para os justos e os injustos. Mateus 5:45. Ele é longânimo para com os pecadores. 2 Pedro 3:9. E espera que sua bondade os conduza ao arrependimento. Romanos 2:4. Lucas 15:17-19. O maior julgamento que Deus pode enviar sobre os perversos em vida é deixar que consigam aquilo que querem. Já receberam a recompensa. Mateus 6:2, 5:16. O único céu que os ímpios terão é o prazer que desfrutam aqui na terra, nessa vida que Deus está disposto a lhes dar. O único sofrimento que os justos terão é aquele que suportam nessa vida, pois no céu não haverá dor nem lágrimas. Além disso, o sofrimento pelo qual o povo de Deus passa agora coopera para o seu bem e um dia conduzirá à glória. 1 Pedro 1, 6, 8, 5, 1 Pedro 5, 10, 2 Coríntios 4, 16, 18, Romanos 8, 18. Elifaz e seus amigos haviam confundido tudo. 2. Jó, 3 pedidos. Jó 16, 17. Jó responde com 3 pedidos sinceros. Primeiro, uma súplica a seus amigos para que tenham compaixão dele. Jó 16, do 1 ao 14. Depois uma súplica a Deus por justiça. Versículos 15 e 22. E por fim uma súplica para que Deus dê cabo de sua vida, para que Deus o mate e alivie seu sofrimento. Jó 17, do 1 ao 16. Uma súplica por solidariedade. Capítulo 16,
do 1 ao 14. Os amigos de Jó ainda não haviam se identificado com ele. Não sentiam sua agonia, nem compreendiam sua perplexidade. Jó os chamara anteriormente de ribeiros enganosos, capítulo 6, versículo 15, e de médicos que não valem nada, capítulo 13, versículo 4. Mas agora os chama de consoladores molestos, capítulo 16, versículo 2. Todas as tentativas deles de consolá-lo o fizeram sentir-se ainda mais miserável. Como afirma o ditado, com amigos como vocês, quem precisa de inimigos? Jó garantiu-lhes que, se os amigos estivessem no lugar dele, seria mais compreensivo. Em vez de longos discursos, oferecia palavras de ânimo. Ouviria com seu coração e tentaria ajudá-los a carregar os seus fardos. Por vezes, a fim de aprender a ministrar a outros, temos de sofrer com a falta de compreensão de amigos que não se identificam conosco. Jó estava passando por uma experiência nova e tentava fazê-lo da maneira mais proveitosa possível. Porém, quer falasse, quer permanecesse calado, ainda era um homem sofredor. Versículo 6. Em sua própria compaixão amorosa de seus amigos, Jó lhes disse o que estava recebendo da mão de Deus. Versículo 7 ao 14. Está desgastado, sua família desapareceu, está definhando e sente-se fraco. Sofre ataques de homens e de Deus. Sua impressão é de que Deus pintou um alvo em suas costas e entregou arcos e flechas a todos ao seu redor. Não há alívio. Deus continua a atacá-lo como um guerreiro implacável. Não fui eu que atacou a Deus, mas sim ele que se voltou contra mim. Deus é seu inimigo. Capítulo 16, versículo 9, capítulo 13, versículo 24. E não há nada que Jó possa fazer para ter uma trégua. Se olha para o alto, Deus está contra ele. Se olha ao redor, seus amigos estão contra ele. Onde encontrar refúgio? Uma súplica por justiça. Versos 15 e 22. De que maneira Jó reagiu aos ataques de Deus? Vestiu-se de pano de saco, chorou em humilhação e contrição e prostrou-se com o rosto em terra. Apesar das acusações que ele faz, capítulo 15, versículos 4 ao 6, Jó sabia que sua vida estava em ordem diante de Deus e que o Senhor ouviria suas orações, capítulo 16, versículo 17. Jó viu-se no meio de um dilema. Seu sofrimento era tanto que desejava morrer, mas queria partir antes de provar sua inocência ou de ver Deus justificá-lo. Isso explica sua súplica no versículo 18. Ó terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Os antigos acreditavam que o sangue de uma vítima inocente clamava a Deus por justiça. Gênesis 4, 8, 15. E que os espíritos dos mortos não tinham descanso enquanto o corpo não fosse devidamente sepultado. Isaías 26, 21. Mesmo que Jó morresse, não encontraria repouso até que o Senhor provasse sua retidão. Jó clamou repetidamente por um julgamento justo perante o Senhor. Jó 9, do 1 ao 4, Jó 9, do 1 ao 4, versículos 14 ao 16, 19, 20, 28 e 35. Jó capítulo 10, versículo 2, Jó capítulo 13, versículos 6 a 8, 19. Lamentou o fato de não ter advogado para representá-lo diante do trono de Deus. Jó 9, 33. Nenhum de seus amigos estava disposto a defendê-lo, de modo que sua única esperança era que Deus do céu pleiteasse em favor dele e desse testemunho de sua integridade. Jó 16, 19. Porém, Jó ansiava por alguém que intercedesse por ele junto a Deus. Versos 21. Jesus Cristo é o advogado celestial do cristão. 1 João 2, 1, 2. Como sumo sacerdote intercessor, Cristo nos dá a graça vitoriosa de que precisamos quando somos tentados e provados. Hebreus 2, 17, 18, Hebreus 4, 14, 16. Se falhamos, Ele é nosso advogado, para nos perdoar
e restaurar quando confessamos nossos pecados. 1 João 1,5, 1 João 2,2. É evidente que Jó desejava ter um advogado para pleitear sua causa junto a Deus e convencê-lo de que Jó era um homem inocente. Uma vez que Jó tinha ganho essa causa, Deus o justificaria diante de seus amigos, tão prontos a criticá-lo, e restauraria a honra de Jó. O povo de Deus não precisa desse tipo de intercessão, pois o Pai e o Filho encontram-se em perfeita concordância em seu favor por nós e em seu plano para a nossa vida. O Senhor Jesus está intercedendo incessantemente por seu povo, Romanos 8, 31, 39, Hebreus 7, 25, e aperfeiçoando os cristãos na vontade de Deus, Romanos 13, 20 e 21. Aproximando-nos do trono da graça, aproximando-nos do trono da graça, não de um trono de julgamento, e estamos certos de que nosso Pai amoroso fará o que é melhor para nós. Uma súplica pela morte. Jó pede a morte. Capítulo 17, do 1 ao 16. Um dos motivos pelos quais Jó desejava seu advogado celestial agisse com rapidez era a iminência de sua morte. O caminho de onde não tornarei. Jó 16, 22. Quando as pessoas sofrem tanto a ponto de seu espírito se consumir, Jó 17, 1, perdem a luta e desejam que a vida chegue ao fim. Os amigos de Jó estavam contra ele e se recusavam a apresentar-se diante do tribunal para pagar a fiança. Versículos 3 ao 5. As pessoas tratavam como se fosse mais desprezível das criaturas. Versículo 6. Seu corpo não passava de uma sombra de seu físico de outros tempos. Versículo 7. E todos os seus planos haviam sido frustrados. Versículos 11. Seus amigos se recusavam a mudar de ideia e defendê-lo. Versículo 10. Na verdade, em vez de enfrentar a situação com honestidade, não paravam de lhe dizer que a luz não tardaria a brilhar sobre ele. Versículo 12. E de admirar, portanto, que para Jó a única saída parecia a morte? É de admirar, portanto, que para Jó a única saída parecia a morte? Porém, em momento algum ele pensou em tirar a própria vida, nem pediu a alguma outra pessoa que o fizesse por ele. A vida é uma dádiva sagrada de Deus, e somente Deus pode concedê-la ou tirá-la. Por um lado, Jó queria viver o suficiente para ser justificado, mas por outro, não sabia quanto ainda seria capaz de suportar. Uma vez que estivesse no Sheol, o reino dos mortos, só poderia ser justificado na terra se Deus o trouxesse de volta. Jó descreve o Sheol como seu lar, onde se deitaria na escuridão e repousaria. Versículo 13. Uma vez que não tinha família, adotaria o sepulcro como pai e os vermes como mãe e irmãs. Estes lhe dariam mais consolo que seus amigos. Haveria, porém, alguma esperança na cova? Jó poderia levar a esperança consigo para o reino dos mortos? Paulo responde essa pergunta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 19 e 20. Nossa esperança não morre, nem é sepultada e abandonada à decomposição. Isso porque a nossa esperança é uma esperança viva, pois Cristo venceu a morte e a sepultura. Os cristãos se entristecem, mas não devem fazê-lo como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13. Deus não respondeu à súplica de Jó pela morte, pois havia planejado algo muito melhor para ele. Deus olhou além da depressão e amargura de Jó e viu que seu servo ainda tinha fé. Quando eu era pastor ainda jovem, ouvi um cristão mais maduro dizer: vivi tempo suficiente para ser grato pelas orações não respondidas. Na época, fiquei chocado com essa declaração, mas hoje, quando também vivi um pouco mais, entendo a que ele estava se referindo. Nas trevas, no desespero
E na dor da prisão, muitas vezes dizemos coisas das quais arrependemos mais tarde, mas Deus compreende. E, em seu amor, faz ouvidos moucos para nossas palavras, mas olha com amor para nossas feridas. Se ao menos o próximo amigo a falar tivesse expressado compaixão para com esse homem sofredor, porém, Bildade estava preparado para aterrorizar Jó com os retratos mais vívidos da morte que se pode encontrar nas Escrituras.